Você deve lembrar, Botafogo no sábado foi eliminado pelo Palmeiras aqui da Copa do Mundo e o John Textor não gostou nem um pouco. E com da forma como o Botafogo foi eliminado pelo Palmeiras, jogando muito atrás, isso é evidente porque ele mandou o treinador embora. Renato Paiva foi demitido nessa madrugada e surpreendeu todo mundo. Vou conversar com o André Galindo, que está mais por dentro do assunto. Hein, Galindo? Ninguém esperava por isso. Textor foi lá e mandou o cara embora. Botafogo volta para o Brasil sem treinador, Galindo. Quem imaginaria, não é, Escobar? Boa tarde para você, para quem nos acompanha no Globo Esporte. Eu conversei agora há pouco com o técnico Renato Paiva. Ele se disse chocado, que ainda não compreendia direito o que havia acontecido. Disse que está recebendo muitas mensagens de funcionários e de jogadores do Botafogo. Fazendo outras apurações, a gente entendeu os bastidores. O John Textor, o dono da SAF do futebol do Botafogo, esteve com a delegação no hotel na Filadélfia. Após a eliminação, fez um discurso, mas não conversou com o técnico Renato Paiva. No domingo, o Paiva ficou na Filadélfia. Diretores, jogadores, funcionários foram até Nova York. E aí, 2 diretores, o Léo Coelho e também o Alessandro Brito, receberam ligação do John Textor pedindo para que eles comunicassem o Renato Paiva da demissão. Eles retornaram de Nova York para a Filadélfia e comunicaram essa decisão diretamente para o Renato Paiva, que é o 6º técnico a deixar o Botafogo nessa era SAF, ou seja, em 3 anos e meio. Ele deixa o clube nas oitavas de final da Copa do Brasil da Libertadores, também no 8º lugar do Campeonato Brasileiro da Série A e tendo passado pela primeira fase dessa Copa do Mundo de Clubes com a vitória já histórica diante do campeão europeu Paris Saint-Germain. É contigo, Escobar. Valeu, André Galindo. A gente viu aí, né? Futebol é dinâmico, cara. Num dia ganha um beijo do Textor porque ganhou do PSG e no outro ganha um pé, é demitido, né? Agora, o início da madrugada, meia-noite e 25, o Botafogo fez a publicação anunciando que o Renato Paiva não era mais o treinador do Glorioso. Pegou todo mundo de surpresa, absolutamente todo mundo. Eu acho que nem o próprio treinador esperava ser demitido. Pela forma com que o John conserva, né, os seus treinadores. O John não é um cara que sai demitindo, ele tem a maior paciência do mundo. E eu acho que esse era o momento em que o Renato crescia como treinador e como se encontrando no Glorioso. Mas eu não sei se todo mundo sabe, assim que o John assume em 2022 a SAF, ele diz que ele quer o Botafogo Way, que é o estilo do Botafogo. Ele disse que queria que o Botafogo jogasse e todo mundo, independentemente de jogadores e treinador, soubesse, aquele ali é o Botafogo, que ele tivesse um estilo. E esse estilo que o John prega é um estilo muito ofensivo, com controle de bola, com zagueiros frios, com velocidade. Esse é o tipo de jogo que o John gosta, que na verdade foi o que a gente sempre viu nas escolhas dele, tirando o Thiago Nunes, que foi o único treinador que ele não escolheu. Todos os outros treinadores, Bruno Lage, Luiz Castro, Arthur Jorge, todos eles tinham esse perfil, menos o Paiva. Então, acho que na mesma surpresa que a gente teve dele ser demitido, a gente também teve aqui quando ele foi contratado pelo estilo de jogo que o Paiva tem. Ele é um péssimo treinador? De jeito nenhum. E sai aí com um histórico bem bacana de ter feito um Mundial bacana para o Botafogo. Mas no jogo contra o Palmeiras, talvez ficou muito nítido que o Paiva não seria esse Botafogo Way que o John tanto buscou. Para quem não sabe, o John pediu o afastamento do Lyon. O Lyon teve grandes problemas esse ano na Liga Francesa. Foi rebaixado. Foi rebaixado. Tomou muito tempo do John. O John se afastou, colocou outras pessoas lá à frente para ser o rosto do Lyon. E agora ele falou, vou ter mais tempo pro Botafogo. O papai tá chegando aí com a segunda janela. O papai tá querendo. Faltam 2 semanas, Pedrosa, para a temporada começar. A segunda parte da temporada, na verdade, começar. Sabe quem é seu primeiro adversário? É o Vascão da Gama. Eu fiz minha pré-temporada lá no Mundial para te enfrentar. Cuidado, hein? Cuidado, sem técnico, Igor Jesus foi embora, Cuiabano foi embora. Você viu meu Arthur Cabral? Jair tá por aí, por aí. Cabral, e o Diniz treinando, velho. Estudando. Tranquilo. Estuda técnico, foi demitido e o Diniz treinando. Ó.
eu posso ser sincero? Fala, Eu Vene. vou morrer de saudade dessa competição, sabia? Da Mundial? Ah, vou Copa morrer do de Mundo dos saudade. Clubes. Pra mim, super aprovado. Foi muito o legal. erro é não ter todo ano. Foi muito legal Ah, mesmo. Eu legal também pra caramba, gostei. pô. Todo mundo fez, como é que o Felipe Luiz falou? O intercâmbio. Intercâmbio. Aprendemos bastante, nos divertimos muito, também gostei. E tá aí, talvez foi uma competição que deixou mensagem pra todo mundo e talvez pro próprio John de pensar. Talvez esse não é o treinador que eu quero que dê, que continue No projeto. final no projeto. Faltam 6 meses, e 6 meses super decisivos, né? Você aprovou a demissão do Paiva? Eu ia te perguntar isso, na verdade. Porque... Você quer que eu fale minha opinião? Sim ou não? Só pra eu poder trazer minha linha de raciocínio. Você acha que essa foi a melhor decisão tomada nesse momento? Eu não sei se é melhor, porque a gente só vai saber Eu acho depois. que Mas esse eu não acho debate- ruim. Eu acho que esse debate... Não acho ruim. É porque a gente precisava saber o porquê da demissão. É. Eu não acredito na demissão por conta da postura que foi o time contra o Palmeiras. Eu Não foi um jogo. acredito. Eu não eu acredito também acho acredito que não. nisso. Eu não Eu acho acredito que ele nisso. percebeu durante toda a temporada, quando você não viu o estilo de jogo do Botafogo, que ele não era um Botafogo Way. Tá, mas olha só. E aí um cara a gente... que bota quilos e quilos de dinheiro num time e ele vai ter um treinador que ele acha que ele não alcança o que ele quer buscar? Tá, mas vamos lá. Né? Aí a gente tem que contestar o que o próprio John Textor fez desde o início do ano. É isso. Ele fica 3 meses sem treinador praticamente. Aí ele demora esse tempo todo, tudo bem que ele tentou outros nomes e tudo Tentou mais. vários nomes, Mas né? ele fica esse tempo todo sem contratar um treinador, ele contrata o Renato Paiva. Eu lembro muito bem quando o Botafogo não começa tão bem com o Renato Paiva, que ele fala o seguinte: ele tem modelos de treinamentos até mais avançados, ele é um cara que, pô, tem total minha confiança, total... Aí beleza, 3 meses que a gente pode falar do trabalho do Paiva? Acho que sim. Ele consegue colocar o Botafogo na 8ª colocação do Brasileiro, com condições ali de continuar nas primeiras posições. Ele chega nas 8ª de final da Libertadores, pegando um clube em crise, um clube que tinha acabado de perder campeonatos, um clube que estava sem técnico, com reformulação de elenco também. Ele continua na Copa do Brasil, aí ele vai para a Copa do Mundo, ok? Aí na Copa do Mundo ele se classifica no grupo da morte. Aí ele perde para o Palmeiras. 3 meses, essa atitude de você demitir um treinador com 3 meses de trabalho é típica dos dirigentes brasileiros. É isso aí. É típica dos dirigentes brasileiros. Então, na hora dele encher a boca para dizer que o Botafogo tem um projeto esportivo diferente, não me parece. Porque esse ano, para mim, ele cometeu uma série de erros. Uma série de erros. O que está acontecendo lá no Lyon, para mim, é algo que o torcedor do Botafogo tem que ligar o alerta. Ele foi rebaixado, pode até ser revertido e tudo mais, ele está sendo rebaixado por questão financeira, por não cumprir as contas. Isso não acontece no Brasil porque aqui a gente não tem fair play. Mas pode acontecer um dia. Então, assim... Se o Botafogo tivesse um técnico engatilhado já nessa primeira semana, ok, dá pra entender, a torcida tem direito de ficar chateada com o Renato Paiva com o que aconteceu. Mas se o Botafogo não tiver um técnico engatilhado, cadê? Quem vai ser o cara que vai ter que formular novamente, num calendário apertado, sem organização, sem conhecer jogadores, sem conseguir entender até o que aconteceu com o Botafogo nos últimos meses? Eu acho arriscado, cara. Eu tenho opinião. Torcida alvinegra, eu vou falar uma coisa pra vocês. John Textor, a decisão, né, do dono, né, do Botafogo de demitir, né, o Renato Paiva, ela foi muito assertiva. Mas por que ele trouxe o Renato Paiva para o Botafogo? Eu sei que ele tentou milhares e milhares de treinadores e todos os técnicos que ele tentou não teve sucesso, né, em trazer para o Glorioso. E agora, depois dessa derrota vergonhosa para o Palmeiras, onde o Botafogo foi completamente reativo, e o John Textor, ele, em todas as coletivas, ele disse que o Botafogo não pode ser reativo. Ele quer um técnico super ofensivo, né? Que possa implementar o seu estilo de jogo com posse de bola, agredindo o adversário. O Renato Paiva, a gente sabia que não era esse cara. Então, assim, o Botafogo conseguiu se classificar no grupo da morte diante do Atlético de Madrid e PSG, né? Conseguiu. O Renato Paiva conseguiu classificar o Botafogo na Copa Libertadores. Então, assim, eu acho que o trabalho dele não foi espetacular, mas eu vou deixar aqui, né, meus parabéns, né, vou bater palmas para o trabalho que ele fez com esses 3 meses que ele teve de Botafogo e que ele possa fazer muito sucesso, né, na sua próxima jornada, no seu próximo clube. Falando agora sobre Mercadão da Bola, há uma grande possibilidade do Arthur Jorge retornar à equipe do Botafogo. Inclusive o John Textor vem conversando com o técnico português para saber se ele tem esse desejo, né? Inclusive o John Textor promete aumentar ainda mais, né, o salário, né, com que ele ganhou aqui
na sua primeira passagem. É um cara que, assim, caiu nas graças da torcida. Então, o John Textor vai atrás novamente do Arthur Jorge. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham sobre esse retorno do Arthur Jorge. Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários. Eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima.